da verdade, professor? Vai ser uma satisfação. E a questão é a seguinte, a gente já começa o programa porque nós estamos aí antes um pouquinho de um feriado nacional, que é o Dia de Finados, mas também é um dia especial para a cultura católica, que é o Dia de Todos os Santos. E com essa questão a gente faz uma alusão ao que os mandamentos diz com relação aos santos. E eu queria apresentar um pouquinho dessa cultura da Igreja Católica, só para a gente contextualizar um pouquinho o que nós vamos indagar a você, colocar você na mira da verdade com relação a isso, tá bom? Certo. Na cultura católica, que tem como premissa a fé e o culto aos santos, a Igreja Católica acredita que todos os homens excessivamente virtuosos podem ser canonizados após a sua morte. E por estarem próximos a Deus, realiza milagres na terra. Ou seja, essas pessoas, todas as pessoas que morreram com as suas virtudes, elas podem ser canonizadas. Agora, professor, a pergunta que eu gostaria de colocar hoje na mira da verdade é que algumas vezes nós falamos aqui a questão da adoração a ídolos e tudo mais, a imagens de escultura, por exemplo. Agora, por que é que eu não posso adorar, por exemplo, um santo? Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos vários santos que são lembrados, inclusive que são que também a gente se lembra através de um feriado, por exemplo, no dia 12 de outubro, que nós tivemos no passado aí, né? Sim. No Brasil, 2 pessoas foram canonizadas. O padre Frei Galvão em 2007 e a Madre Paulina em 2002. Agora, professor, por que que na nossa cultura a gente tem como isso bastante enraizado, que é adorar um santo? Por que que a Bíblia Sagrada fala algo diferente disso? O que aconteceu? Como que é essa questão da adoração aos santos? E depois eu quero lançar outra coisa sobre o Dia de Finados também, viu, professor? Certo, meu amigo. Vamos lá, nós queremos, assim, primeiramente, agradecer a todos os nossos queridos amigos e irmãos católicos que acompanham a Mira da Verdade, não é? É muito importante para nós termos o seu carinho, termos a sua audiência, porque nós queremos que nós, os irmãos católicos, os irmãos protestantes, espíritas, ateus, quem estiver assistindo e interessado no estudo da Bíblia, com certeza nós podemos aprender muitas coisas juntos. Existem pelo menos 3 motivos que nos levam a crer que nós não devemos adorar ou venerar santos. Pelo menos 3. O primeiro deles encontramos em Efésios capítulo 1, versos 1 e 2, que diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aqui é dito que santo não é uma pessoa excessivamente virtuosa, mas uma pessoa que crê em Jesus Cristo. Isto fica bem evidente quando Paulo, ao introduzir a sua carta à igreja de Éfeso, ele chama os éfesos de santos. Ele diz aqui, aos santos que vivem em Éfeso. Isso significa que toda pessoa que crê em Jesus Cristo e o aceita como Salvador, ela é chamada de santa. Agora, isso não é pelos méritos dela, mas é porque a justiça e a santidade de Cristo é transferida para essa pessoa. Então, esse é o primeiro motivo. Biblicamente, todo o que crê em Jesus e o aceita como Salvador é um santo. Porque a palavra santo, ela significa separado. É uma pessoa separada do pecado, do mundo, para cumprir uma missão para Deus. O segundo motivo que nos leva a não crermos na adoração ou veneração de santos, encontramos em Êxodo capítulo 20, versículo 4 em diante. Em Êxodo capítulo 20 nós encontramos os 10 mandamentos. E um dos mandamentos, que é o que está no verso 4, capítulo 20, versos 4 e 5, diz assim: Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Agora, professor, eu quero, antes de você dar continuidade, eu quero falar uma coisa. Eu sou católico e eu não adoro santo.
mas eu oro a Ele para que Ele possa interceder por mim. O que seria isso então? Eu não posso fazer isso também? Eu vou entrar também nessa questão. Aqui o mandamento diz assim que nós não devemos adorar, não é, imagem alguma e muito menos venerá-la. Né? E agora a questão, aí que eu vou entrar no terceiro motivo para nós não venerarmos ou nem orarmos para um santo, é a questão de que na morte a pessoa não está consciente para ouvir orações de outras pessoas. Aí é que está um detalhe importante. Quando nós lemos, por exemplo, Eclesiastes, capítulo 9, versículos 5 em diante, versículos 5 e 6, né, nós percebemos que a morte é um estado de inconsciência até o dia em que Cristo vai voltar e ressuscitar a pessoa, né? Isso faz parte, inclusive, do credo católico, não é? Creio na ressurreição dos mortos. E aqui em Eclesiastes 9, não é? Diz o seguinte, versos 5 e 6. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque sua memória está entregue ao esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Veja, antes de a pessoa ressuscitar, ela não tem parte alguma do que acontece neste mundo. Por quê? Porque ela está inconsciente. Sendo que a pessoa está inconsciente, a pessoa não está no céu para poder atender a oração de alguém. E aí é um outro motivo importante, que é o de 1 Timóteo 2,5. A Bíblia diz que nós não podemos orar para santos, não é? Porque, de acordo com 1 Timóteo 2,5, só existe um intercessor entre Deus e a humanidade. Vamos ver quem é 1 Timóteo 2,5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então aqui percebemos pelo menos 4 motivos para não adorarmos, venerarmos ou orarmos a santos. Primeiro, porque na Bíblia santo é todo aquele que crê em Jesus Cristo, de acordo com Efésios 1, 1 e 2. Segundo, porque entre os 10 mandamentos, há um mandamento para não adorarmos ou venerarmos imagens de escultura, de acordo com Êxodo 20, 4 a 6. Terceiro motivo para não adorarmos santos é porque em Eclesiastes 9, 5 e 6 afirma que a morte é um estado de inconsciência. E o quarto motivo encontramos em 1 Timóteo 2,5, que afirma que um apenas pode interceder pelo ser humano, que é o Senhor Jesus Cristo. Ok, professor. Bom, o nosso tempo está correndo, eu quero ainda falar um pouquinho com você com respeito